Uma doença rara, diagnóstico muitas vezes difícil e o tratamento também, não raramente, é bastante desafiador. Estamos falando da amiloidose, uma doença cada vez mais frequentemente lembrada. E é isso que vamos ver no vídeo que inicia agora. Olá, meu nome é Jeidson Cruz, sou hematologista, editor e criador do canal Hemato na Web. Vamos ficar aqui cerca de 5, 10 minutos falando um tema importante e relevante acerca da hematologia ou da medicina de forma geral. Vamos falar hoje de uma doença rara, mas que felizmente nos últimos anos tem sido cada vez mais lembrada. Seja por ter tido avanços significativos na forma de diagnóstico, como também na forma do manejo clínico do tratamento. Estamos falando da amiloidose, que é uma doença que leva bastante dificuldade, às vezes, da compreensão. E é o objetivo desse vídeo tentar transformar essa doença, que às vezes é difícil compreender, em uma coisa mais compreensível ao alcance de todos. A amiloidose é uma das doenças daquele tipo que o estudante de medicina foge. Eu digo isso por exemplo próprio. Eu tive a oportunidade de ler sobre o assunto a primeira vez na disciplina de patologia, lá no segundo ano da faculdade. E quando eu li sobre o assunto amiloidose, confesso a você que realmente foi complicado entender. Eu realmente ficava ali lendo o livro e buscando forma de compreender como é que pode uma proteína que é considerada normal e que de uma hora para outra muda de forma, fazendo com que tenha um comprometimento significativo por causa do depósito anormal dessa proteína. Realmente era muito confuso. E essa dificuldade de compreensão não é exclusiva do estudante que está começando a faculdade, mas também do paciente e dos familiares que no momento de receber o diagnóstico se deparam com a doença que é relativamente incomum, ou seja, uma doença relativamente rara e que a compreensão é difícil. Então, um dos objetivos desse vídeo que você está vendo é exatamente passar um pouco da compreensão dessa doença de forma mais simples, de forma que possa ficar compreensível ao nível de todos. Mas vamos falar primeiro de uns conceitos para tentar fazer com que a compreensão desse processo de doença, ou seja, desse processo patológico, seja mais facilmente compreensível. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria muito de pedir o seu apoio. A gente está alcançando cada vez mais pessoas e eu agradeço imensamente a você que tem colaborado de forma constante no crescimento do canal. Mas é sempre bom lembrar, se você não é seguidor ainda, cerca de 30% das pessoas que veem o vídeo são seguidores. Nós temos então cerca de 70% das pessoas que veem o vídeo, mas não acompanham o canal. E é exatamente esse público que eu quero enfatizar que é importante você continuar vendo os vídeos, e para isso é importante também você continuar seguindo o canal. Se você acha interessante ser notificado também de vídeos futuros, não deixe de clicar também no sino das notificações, pois assim você será notificado de qualquer conteúdo novo que porventura a gente publique. Bem, voltando a falar de amiloidose, é uma doença bastante intrigante. Imagine que todos nós temos proteínas o tempo todo sendo secretadas, sendo produzidas. Então, o que acontece com a amiloidose é que determinadas proteínas que são consideradas às vezes normais, elas começam a acumular de forma anormal. Esse acúmulo anormal ocorre porque as próprias proteínas começam a se dobrar de forma anormal. Toda proteína pode potencialmente se dobrar. Isso depende, claro, da quantidade de aminoácidos da cadeia de proteína, depende também da própria estrutura química desses aminoácidos, se eles são polares, são apolares, ou seja, se eles atraem água ou repelem água. Tudo isso é importante na avaliação estrutural da proteína e, à medida que essa sequência é maior, há uma tendência de ela se dobrar. Quando as proteínas se dobram de forma anormal, elas ficam estruturalmente também anormal. E, em consequência disso,
pode começar a fazer com que ela perca características que são normais da proteína. Uma dessas características é a solubilidade, ou seja, a capacidade de ela se dissolver naquele meio, seja água, gordura, enfim. E é isso mais ou menos que ocorre na amiloidose. Na amiloidose ocorre o depósito de uma proteína, que é normal na maioria das vezes, e essa proteína, por ter tido alguma alteração que nós chamamos de amiloidogênica, faz com que ela comece a se dobrar de forma anormal. Por algum motivo também esse acúmulo não é dissolvido, pois o nosso organismo também é capaz de dissolver o acúmulo normal de proteína. Na amiloidose, então, o que ocorre é a mudança da estrutura dessas proteínas, seguida também pela incapacidade do organismo de dissolver esses depósitos. Essas proteínas que se dobram de forma normal começam a se agrupar também, formando verdadeiras placas, que nós chamamos de placas amiloide. Quais são os tipos de proteínas amiloides? São diversos, e é importante enfatizar nesse ponto do vídeo dois tipos de características da proteína amiloide. Elas podem se depositar de forma que seja localizada, ou pode se depositar em vários órgãos, o que nós chamamos de forma sistêmica. Então, a partir daí, a partir da característica do depósito dessa proteína chamada proteína amiloide, nós podemos ter amiloidose localizada ou amiloidose sistêmica. Lembrar que a proteína amiloide, ou seja, essa proteína anormal, ela está na origem de diversas doenças, como é o caso da doença de Alzheimer, como é o caso da própria amiloidose, como é o caso também, inclusive cada vez mais questionando o valor desse depósito normal na origem do diabetes tipo 2. A amiloidose, ela se manifesta de diversas maneiras, a depender do órgão em que há o infiltrado amiloide. Antes de a gente entrar mais profundamente nessa área, vamos saber um pouco o que é o infiltrado amiloide. Todos nós possuímos proteínas no corpo, e essas proteínas possuem diversas funções. São anticorpos, são enzimas, são proteínas de barreira, como é o caso da ceratina na pele. E existem também proteínas que são responsáveis pela dissolução dos alimentos, são as enzimas pancreáticas, as enzimas gástricas. Enfim, as proteínas possuem diversas funções. Transporte, no caso transporte de ferro, são reagentes de fase aguda que, por sua vez, possuem uma função muito importante na inflamação, ou seja, naquela situação em que o organismo necessita de uma defesa rápida, como é o caso da inflamação. Porém, algumas proteínas sofrem mudanças na sua estrutura, e isso faz com que elas se dobrem de forma anormal. Essas proteínas que possuem essa alteração estrutural podem ter a sua característica de função comprometida, e é isso que ocorre no depósito amiloide. O objetivo do vídeo é tratar de um tipo de amiloidose, a amiloidose sistêmica, aquela amiloidose em que não há predileção por determinado órgão para ocorrer o depósito. Em uma pessoa especificamente pode até ocorrer um comprometimento maior do coração, em outra um comprometimento maior renal, mas a princípio a amiloidose sistêmica ela tem o depósito em potencial em qualquer órgão. No caso da amiloidose sistêmica, existe principalmente três tipos: a amiloidose AL, que é aquela em que ocorre depósito de anticorpos, para ser mais exato, da cadeia leve dos anticorpos. Existe a amiloidose AA, onde ocorre o depósito do amiloide A, e hoje também, cada vez mais, é buscado a amiloidose por causa do depósito de uma proteína chamada TTR, que é a transtirretina, que é uma das proteínas que faz parte do metabolismo da vitamina A, mas que também tem um comprometimento importante na sua estrutura e nessas pessoas, fazendo com que ocorra um acúmulo dessa proteína.
Para a hematologia, a mais importante das amiloidoses, apesar de que todas de forma sistêmica pode potencialmente ter uma influência no sangue, mas a princípio a mais importante é a amiloidose AL. A amiloidose AL, como a gente já referiu anteriormente, aquela em que ocorre o depósito da cadeia leve da imunoglobulina, possui como origem uma mudança na estrutura da proteína que, por sua vez, começa a depositar nos órgãos. Esse depósito de cadeias leves ocorre predominantemente no rim, no fígado, no coração, mas em potencial pode ocorrer nas partes moles, na musculatura, até mesmo outros órgãos, e isso é o menos comum. A amiloidose AL, ela pode ocorrer isoladamente, como se fosse uma forma primária de amiloidose, em que há o acúmulo da cadeia leve da imunoglobulina sem nenhuma outra patologia por detrás. Ou ela pode ocorrer secundariamente a uma discrasia plasmocitária, ou seja, a gente falou recentemente sobre mieloma múltiplo, inclusive eu vou deixar o link do vídeo aqui para você conferir. E o mieloma múltiplo é uma das patologias que podem levar ao depósito anormal de cadeias leves de imunoglobulina e, em consequência disso, AL. Ou seja, seria aquele mieloma múltiplo juntamente com a amiloidose. A amiloidose tem sido cada vez mais buscado o diagnóstico, principalmente por causa da melhoria dos recursos para eu poder diagnosticar de forma mais precisa. Claro, o diagnóstico histopatológico continua sendo muito importante e uma das formas do diagnóstico, esse diagnóstico histopatológico, é a biópsia de determinados tecidos, como é o caso da gordura abdominal, e a partir da biópsia faz-se uma coloração chamada vermelho Congo, e essa coloração muda a forma como o patologista visualiza quando ele utiliza a luz polarizada. Em consequência disso, é bem característico a forma como o depósito amiloide se apresenta, haja vista que na coloração habitual ele se apresenta como um aglomerado de proteína lá que não tem uma forma, é bem inespecífico. Mas quando se põe essa coloração e utiliza a luz específica, ela apresenta uma forma bem característica e aí fecha o diagnóstico. Claro, hoje também a melhoria dos métodos de diagnóstico de imagem, como é o caso da ressonância cardíaca, do ecocardiograma extremo, tudo isso tem permitido a busca de achados que são mais característicos, não são específicos, ou seja, apenas existe na amiloidose, mas esses achados estão presentes em patologias e a amiloidose é uma delas. E aí tem se buscado cada vez mais essa patologia. Uma outra forma que melhorou bastante no diagnóstico foi a possibilidade de eu pesquisar cadeias leves diretamente no sangue, ou seja, a pesquisa direta do Free Light, que é a pesquisa de cadeias leves livres. E em consequência disso, a gente calcula uma relação para avaliar se naquele momento há uma chance maior de eu ter uma doença monoclonal ou não, levantando a suspeita de amiloidose. Não adiantaria nada a gente ter melhoria no diagnóstico se também não acompanhasse de melhoria no tratamento. E é isso que tem ocorrido também nos últimos anos com a amiloidose sistêmica do tipo AL. Hoje nós temos, além dos agentes que nós poderíamos utilizar para o mieloma múltiplo, nós podemos também utilizar anticorpos monoclonais. E isso tem permitido uma melhoria significativa na qualidade de vida e, claro, na sobrevida do paciente também. Claro que tudo depende muito do grau de comprometimento que o órgão já está. Ou seja, quanto mais precocemente o diagnóstico, menor a chance de comprometimento de órgãos vitais, como é o caso do coração e do fígado. E em consequência disso eu consigo também melhoria nos resultados, fazendo com que não raramente, às vezes a gente consiga até reverter o depósito. Existe também outro tipo de depósito de cadeias de imunoglobulina, só que é o depósito de cadeia pesada, é bem mais incomum, é a chamada amiloidose AH. A amiloidose AA
ela ocorre também de forma sistêmica e hoje a principal causa dela são doenças autoimunes. A gente já deixou um vídeo aqui no canal falando de alterações hematológicas nas doenças reumáticas, perguntando até se existe reumatismo no sangue mesmo. Mas há uma ligação tão comum de algumas doenças autoimunes com o sangue que às vezes o sangue pode comprometer-se por causa da doença autoimune. E é o que ocorre, por exemplo, em algumas doenças autoimunes do tipo artrite reumatoide, espondilite anquilosante, que atualmente, com a melhoria dos tratamentos de antibióticos, é a causa principal do depósito amiloide AA, em que ocorre um aumento da proteína amiloide A, que é um reagente de fase aguda. Então, ele vai estar aumentado em situações que levam à inflamação. Infecções crônicas, a exemplo da tuberculose, eram, no passado, uma das principais causas de depósito amiloide anormal, do tipo amiloidose AA. Hoje, também existe um tipo de amiloidose em que ocorre o depósito de uma proteína chamada TTR, que é a transtiretina. Existem dois tipos de amiloidose TTR, uma com padrão genético hereditário e outra com padrão adquirido. Ambas possuem formas de diagnóstico e atualmente já é possível também uma abordagem terapêutica nessas pessoas portadoras desse tipo de patologia, cujo envolvimento cardíaco costuma ser mais importante. Então era esse o objetivo do vídeo, fazer com que possa você compreender um pouquinho mais acerca dessa doença, que não é fácil realmente, mas a gente acredita que com esse vídeo a gente alcançou aquele objetivo de fazer com que você que tivesse curiosidade acerca da amiloidose tivesse essa curiosidade sanada e até mesmo motivou você a buscar mais informações sobre isso. Você pode buscar informações sobre outros conteúdos também no nosso site, no hematonalweb.com, e a gente está nas redes sociais, que eu vou deixar o link aí e você pode conferir também. E aí você que está vendo esse vídeo, ser também um instrumento de divulgação acerca dessa importante patologia, que é a amiloidose, que tem tido cada vez mais relevância nos últimos dias, pois tem sido cada vez mais buscada a possibilidade dessa doença estar presente e aí poder realizar o melhor tratamento possível, claro, de forma mais precoce, para que se obtenha os melhores resultados também. E claro, considere se inscrever no canal para não perder outros vídeos, marcando o sino das notificações também. E se gostou do vídeo, deixa o gostei, pois assim a gente entende que o conteúdo que nós estamos fazendo é bom e é interessante. Então, espero que vocês todos fiquem muito